Hoje é 24 de dezembro e eu vou fazer a reflexão do Evangelho da Vigília, que é de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 25. Ouçamos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou José, cuja mãe era Rute. José gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes deles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Ela está grávida por obra do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria por sua esposa. Sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho e José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Esse é o evangelho mais lindo de hoje e eu tenho um carinho especial por ele porque é o texto, o carro-chefe da minha dissertação.
Só que não dá para falar de tudo. Então nós vamos pegar alguns elementos que são importantíssimos para nós na nossa caminhada cristã. Ai, que nomes difíceis, para que colocar esse monte de gente para dizer que Jesus ia nascer? Precisamos levar em consideração um elemento muito importante. Para o mundo bíblico, a vida eterna estava na vida dos descendentes. Não tinha a ideia de céu que nós temos hoje. Então, vida eterna é no meu filho, no filho dele, e aí o meu nome vai perpetuar. E a comunidade mateana aproveita dessa ideia para dizer para nós o seguinte: Jesus não veio de qualquer lugar. Ele tem uma história. E qual é a história de Jesus? A história dos seus antepassados judeus. Jesus era judeu. Então, quando fala, olha, de Abraão, Isaac e Jacó, é para dizer, o cristianismo não nasceu a partir de um momento da história. Ele veio sendo gerado através dos antepassados. Gente, isso é lindo. E entre esses antepassados, nós temos 5 mulheres importantes. São 5 mulheres que eu a chamo de improváveis, porque numa cultura da época, elas não entrariam nos textos bíblicos. Mas Deus, com seu amor, com a sua misericórdia, fez elas entrarem. E nos ensinar que nós precisamos colocar a nossa vida em defesa da vida do outro. Então, quando diz nessa genealogia, desde Abraão até chegar em José, é que nós temos uma história. Todos nós temos. Ninguém nasceu em tal dia e morreu em tal dia. Os nossos antepassados fazem parte da nossa história. Nós carregamos eles também no nosso DNA. E Jesus trouxe no seu DNA, no seu sangue judaico, toda a história que nós herdamos. E aí a gente pula para a segunda parte do Evangelho, que vai dizer o que aconteceu para Jesus vir ao mundo. Diferente do Evangelho de ontem, de hoje mais cedo, que Maria recebe o anjo, aqui é José. Um dia eu vou explicar por que essa diferença, com mais detalhes. Mas na comunidade mateana, é José que recebe o anúncio. Maria não entra para dar o seu sim. A gente sabe do sim dela através de José. E José, medroso, não é a palavra correta, mas vamos dizer assim, por medo de que alguém fizesse alguma coisa com a sua noiva, ele decide fugir. Porque fugindo, ele levaria a culpa, ela seria preservada. E aí o anjo vai dizer para ele: José, não tenha medo de receber Maria. Ela não fez nada de errado. O que ela tem no seu ser é o Salvador, que veio para o ventre dela por obra do Espírito Santo. E aí vem um detalhe muito lindo na cultura judaica, que é José que vai dar nome para Jesus, porque é o pai que registra no mundo bíblico. Registrar no sentido de dar o nome. Então, quando o anjo diz para José, você vai pôr o nome dele de Jesus, ele está dizendo, você vai cuidar dele como seu filho. E aí José, diante dessa visão, que é diferente de Maria no Evangelho mais cedo, que o anjo aparece,
José tem a visão em sonho. Ele perde o medo e ele acolhe Maria. Então fica para nós hoje, na segunda parte do Evangelho, essa coragem de José. Por mais que a gente tenha medo, vamos prestar atenção. Qual é a mensagem que Deus está deixando para mim? Ou, eu estou sendo como José, alguém que está dando nome a Jesus? Alguém responsável por cuidar da sua missão? José recebeu essa missão, cuidar de Jesus, cuidar da sua dignidade, cuidar da sua infância e cuidar do seu ministério. Um beijo no coração e até domingo que vem.